Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em São Marcos, capítulo 12, dos versículos 28 ao 34. Naquele tempo, um mestre da lei se aproximou de Jesus e perguntou para ele qual era o primeiro de todos os mandamentos. Você deve se lembrar que, durante essa semana em que estamos neste capítulo de Marcos, nos outros evangelhos, nos dias anteriores, Jesus está sendo interpelado e conversando e sendo questionado e respondendo a questões que lhe são feitas por pessoas que entendem da religião judaica, por líderes ali, lideranças religiosas do povo judeu. E aqui não é diferente. Um mestre da lei, como o próprio nome diz, mestre, alguém sabido, alguém estudado na lei. O que era a lei? A lei eram os mandamentos de Deus colocados para o povo de Israel, e os livros históricos ali que contavam então não só a história do povo, mas a história do relacionamento desse povo com Yahvé. Yahvé significa a divindade, que a gente conhece por Deus, do que nós chamamos de Deus, o que eles chamavam então de Yahvé, que é basicamente a mesma coisa. Então, a respeito de qual era o primeiro mandamento de todos, Jesus responde para esse homem dizendo: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único Deus. Então, amará o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. E o segundo mandamento é amará o próximo, ame o próximo como a você mesmo. E ele diz: não existe outro mandamento maior que estes. Então o mestre da lei respondeu para Jesus dizendo que, na verdade, ele estava certo, muito bem, realmente Deus era o único e não existia ninguém, nenhum outro além dele. E amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar ao outro como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Você deve se recordar que no Antigo Testamento, o relacionamento do povo com Deus, no sentido de gratidão, de perdão de pecados e outras coisas, era feito através do sacrifício, uma oferenda de alguma natureza, ou cereais, ou outras culturas da terra, ou animais, e o sacerdote era o intermediário entre Deus e o povo, Deus e aquele que levava a oferenda, levava a oferta. Então esse homem está dizendo exatamente, concorda com Jesus, esses dois mandamentos são melhores do que qualquer tipo de holocausto e sacrifício. Jesus, vendo que ele tinha respondido com inteligência, disse: você não está longe do reino de Deus. E o evangelista coloca que ninguém mais teve coragem de fazer perguntas a Jesus. E Jesus escolhe essas duas palavras, dirigidas por Deus ao povo, e as une. Jesus ensinou de uma vez por todas, para sempre, que o amor de Deus e o amor do próximo, eles não estão dissociados, eles são inseparáveis. Mais ainda, um sustenta o outro. Embora sejam colocados em sequência, na verdade, eles têm um peso igual. A medida dos dois é a mesma, eles devem ser vividos juntos. É a verdadeira força do cristão. Então, olhar para essa palavra de Jesus e viver dessa forma, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como se fosse, tratar as pessoas como se fosse eu mesmo, como eu gostaria de ser tratado. Então, amar a Deus significa viver dele para ele, por aquilo que ele é e pelo que ele faz. Porque Deus é doação incondicional, Deus é perdão ilimitado, Deus é relacionamento que faz crescer, que agrega. Por isso, amar a Deus quer dizer investir todos os dias energias para sermos seus cooperadores, seus colaboradores da melhor maneira possível. E fazer isso passa por servir de maneira incondicional o próximo, procurando perdoar de maneira ilimitada, cultivando boas relações de comunhão, de fraternidade dentro e fora da igreja, principalmente dentro da igreja. Então o evangelista Marcos, ele não se preocupa em especificar quem é o próximo, justamente porque Jesus não especificou. E por que Jesus não especificou? Porque o próximo é a pessoa que eu encontro na minha peregrinação, no meu caminho, todos os dias, na minha vida, durante a minha vida. Então nós não devemos pré-selecionar quem é o próximo, porque se fazemos isso não é cristão. Outras religiões fazem dessa maneira. Então fazem algum tipo de obra ou de atitude religiosa
para ferir alguém, para fazer mal para alguém, para alcançar o que querem às custas da derrota dos outros, das perdas dos outros. E o cristão não. O cristão não pré-seleciona, o cristão não faz nada contra o outro. Isto é pagão. O cristão, ele olha para as pessoas como se fossem ela mesma, ele mesmo, né? Ou melhor, deveria ser assim, pelo menos. Então, que a partir do evangelho de hoje nós estejamos mais conscientes disso e nós possamos nos exercitar para olhar para o outro como Jesus e nos colocar sempre na posição do outro, tratar de fato as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados, tratar os outros com humanidade, com paciência, entregar perdão, receber perdão, porque às vezes eu não quero ser perdoado, eu não quero ser ajudado, isso é uma atitude orgulhosa. Enfim, muitas são as aplicações que cada um de nós poderá fazer a partir dessa palavra de hoje. Mas que em todas elas nós possamos demonstrar o nosso amor a Deus, viver o nosso amor a Deus, fazendo com o outro que nós gostaríamos que fosse feito conosco, não fazendo ao outro que não gostaríamos que fosse feito conosco, sendo para os outros o que gostaríamos que os outros fossem para conosco. E quando a paga, quando o recebimento, quando o retorno disso não for exatamente como nós estamos agindo, ou seja, quando nós agimos bem, quando nós buscarmos ser para o outro o que gostaríamos que fossem para nós, mas os outros não forem assim para conosco, que nós lembremos de Jesus e que Ele sofreu e que Ele suportou, e espelhados nele nós possamos viver da mesma forma. Deus abençoe você. Até amanhã.